O Fluminense foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes pela equipe do Chelsea. Vamos falar um pouco do que eu achei dessa partida do Fluminense, né, no jogo de hoje. Já peço o like de vocês aqui no nosso vídeo. Se inscreve também, que é muito importante, né? Você fazer essas duas coisas aí pra ajudar a gente. Na descrição tem um linkzinho aí pra você acompanhar todos os nossos canais, perfis, redes e muito mais. Então, gente, vamos lá falar um pouquinho da equipe do Fluminense, que acho que nesse jogo aí contra a equipe do Chelsea, o Fluminense esbarrou na limitação técnica ali, né? Da sua equipe. Teve ausências importantes, Samuel Xavier e Martinelli não puderam jogar essa partida, então foram ausências sentidas, importantes, né, da equipe. E até o zagueiro também, né, o Freitas, se não me engano, não pôde jogar essa partida, então o Flu sentiu, claro, também essas ausências, mas acho que principalmente esbarra na diferença técnica da equipe do Fluminense contra o time do Chelsea. O time do Chelsea na primeira fase perdeu para a equipe do Flamengo e perdeu bem perdido, né? O Flamengo ali mereceu ganhar. Aliás, acho que o time do Flamengo teve principalmente má sorte no cruzamento, né? Porque pega o Bayern logo no primeiro mata-mata. Se o Bayern tivesse passado em primeiro, o Flamengo pegava o Benfica e aí poderia ter passado de fase, mas enfim. O Chelsea, assim como todos os outros times europeus, eu acho que fizeram aquela primeira fase ainda se adaptando a essa nova pegada desse campeonato. Eles veem aí alguns times já em reformulação, como o próprio Real Madrid, né? Com novos jogadores e tal. Alguns times com novos técnicos também, né? Mas principalmente eles vêm de uma adaptação de fim de temporada, uma breve férias, perdão, uma breve férias e depois eles voltam a treinar uma pré-temporada. Então tiveram que encurtar uma pré-temporada e agora estão chegando aí, claro, num momento de preparação mais completa, as equipes da Europa. Então chegam nesse momento aí decisivo de mata-mata e conseguem apresentar um melhor futebol. Mas hoje acho que foi demonstrada aí uma superioridade da equipe do Chelsea, que acho que é incontestável, beleza? Então, nada diminui também o tamanho do feito da equipe do Fluminense. Numa primeira Copa do Mundo de Clubes, o time consegue se classificar, né? Numa primeira fase em que a equipe do Fluminense aqui, vamos relembrar aqui os jogos da equipe do Fluminense, né? O time empata com a equipe do Borussia Dortmund, um primeiro jogo em que todo mundo esperava um vareio do Borussia Dortmund e o Fluminense fez o contrário, né? O time do Fluminense foi dominante demais contra a equipe do Borussia Dortmund, conseguiu ser superior e por pouco não venceu o seu jogo, tá? Então fez uma grande estreia. Venceu a equipe do Ulsan, que já botou o time numa posição ali interessante de briga por classificação e no final conseguiu um empate contra o Mamelodi, que garantiu o Fluminense invicto nessa primeira fase e garantiu ali a sua classificação. No mata-mata, o time do Fluminense começou a mostrar sua força. Elimina a equipe do Inter de Milão, né? Da Inter de Milão, 2-0, merecendo ganhar esse jogo, né? A Inter que, aliás, não sei o que aconteceu com a Inter, né, velho? Vinha fazendo uma Champions incrível, né? Tem aquele embate insano contra a equipe do Barcelona na semifinal e toma aquele apavoro da equipe do PSG na final da Champions. E depois disso daí, né, a Inter... nesse campeonato, inclusive, eu acho que não é a mesma Inter, não sei o que aconteceu, talvez tenha dado algum baque nos jogadores, né, e que os caras não apresentam mais o mesmo nível de futebol, os times caíram demais de rendimento, não sei se perderam confiança, não sei o que aconteceu com a Inter, mas isso daí em nada, e eu sem a tela apresentando aqui, gente, perdão, mas o Fluminense teve totais méritos de vencer esse jogo, né, a Inter, claro que tudo que eu falei aí eu continuo mantendo, mas o Fluminense teve totais méritos de vencer essa partida da Inter de Milão, certo? O time botou pra jogar e mereceu demais essa classificação. E pra mim, eu já tinha citado, foi o feito mais histórico de um time brasileiro até aqui na Copa do Mundo de Clubes. Eliminar a Inter e ir pras quartas de final. Quarta de final que tinha outro brasileiro, o Palmeiras. Mas o Palmeiras ficou pelo caminho para o mesmo Chelsea
E o Fluminense passou pelo Al Hilal. Mais histórico ainda o feito da equipe do Fluminense, né? Eliminou o Al Hilal, que tinha eliminado o Manchester City na fase anterior. Então, consegue mais um feito histórico. E o Chelsea, que havia eliminado aqui a equipe do Palmeiras, né? O time do Palmeiras, inclusive, ele teve... cara, poderia ter tido um Palmeiras e Fluminense, né, nessa fase seguinte, né? Mas, velho... O time do Palmeiras perde ali com um gol contra ali do Everton, né? Marcado contra do Everton, mas um desvio cruel ali, né? Mata ele. Um goleiro como ele não poderia ter tomado esse gol. Então, assim, acho que até, se for pensar na possibilidade de classificação, acho que até o Palmeiras tinha mais possibilidade de passar do Chelsea do que o time do Fluminense, pelo que apresentaram nos duelos aí entre eles, tá ligado? Então, assim, gente, o feito do Fluminense, ele é muito foda, tá? Perdão pela palavra, mas o que o Fluminense fez aqui foi histórico, né? O maior feito entre os brasileiros. E, na minha sincera opinião, o time do Fluminense era o que menos me empolgava nesse Mundial. Eu tinha uma expectativa muito grande no Flamengo, expectativa muito grande no Palmeiras. O Botafogo eu tinha uma boa expectativa, não tão grande quanto esses outros dois, né? Mas eu tinha uma expectativa até melhor para o Botafogo do que para o Fluminense. E o Fluminense foi quem chegou mais longe. Questões aí de chaveamento, confronto direto entre Palmeiras e Botafogo, né? E os times acabaram que o Fluminense... chega aí na fase mais distante, né? Não consegue o título, infelizmente, mas pra mim foi o maior feito aí entre os brasileiros. O Fluminense conquistou aí e até aí chegando com sobra, né? Até a fase anterior às quartas de final já tinha sido o maior feito, na minha opinião. Chegando numa semifinal foi maior ainda, né? E aí chega contra a equipe do Chelsea e toma um baque, um choque de realidade, né? Então, assim, parabéns ao torcedor do Fluminense, teve muito mérito, né, nesse campeonato, ganhou uma grana absurda e que vai poder investir muito para disputar o Campeonato Brasileiro, né? Que tá aí talvez algumas dívidas, investir na equipe, né, vai ter algumas perdas, né, a saída do Arias é iminente, o Martinelli pode tá sendo observado por outros clubes, né, então assim, até o Fluminense ter chegado até aqui pode abrir o olho de vários clubes de fora também para os jogadores do Fluminense, né, abrir o mercado para o Fluminense, mas mesmo assim, vai encher os cofres e vai poder investir na equipe para a sequência, para as próximas temporadas, né, então, gigantesco o feito do Fluminense. E o time consegue essa atuação aí nessa Copa do Mundo de Clubes que vai entrar para a história, né? Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença. Parabéns aos torcedores do Fluminense por chegarem até aqui. Infelizmente, não conseguem avançar, mas é isso, né? É difícil. Todo mundo sabia que seria difícil, mas o Fluminense fez um grande campeonato. Valeu, meus amigos. Grande abraço. Não se esquece do seu like e da sua inscrição aqui no nosso canal. Tamo junto e uma boa noite, meus amigos. Valeu!